Olá, esta videoaula servirá de apoio à ficha de trabalho número 6 de base de dados. Uma vez mais, entrando no Moodle, vocês vão encontrar uma pasta chamada base de dados aula 6 ficheiros. Abrindo esta pasta, aparecem os dois ficheiros, a base de dados aula 6 docx e o base de dados aula 6 ppt. Temos então a ficha de trabalho e a apresentação em PowerPoint, respectivamente. Abrindo então a ficha de trabalho, cá está, temos aqui a ficha de trabalho da aula 2 com uma parte teórica introdutória e depois com as questões práticas a seguir. Vamos então à apresentação e vamos então ao sumário propriamente dito. Ora bem, qual é o objetivo então da aula 2? A aula 2 será elaborar relatórios, ok? E, à semelhança das consultas, há relatórios de dois tipos, na vista da estrutura e utilizando o assistente de relatórios. Ora bem, em primeiro lugar, há que saber o que é um relatório. E o que é um relatório então? Reparem, um relatório não é mais do que uma consulta. Só que o problema, ou a única diferença entre relatório e consulta, será no objetivo. É que, enquanto que a consulta é para filtrar dados de uma base de dados de maneira a mostrar no ecrã, mas sem grandes preocupações de aspecto, o relatório já tem preocupações de aspecto e o objetivo principal do relatório é a impressão ou então a visualização no ecrã. Portanto, podemos dizer assim que um relatório são uma boa forma de organizar e apresentar os dados numa base de dados Microsoft Access. Os relatórios permitem formatar os dados num esquema atrativo e informativo para impressão ou visualização no ecrã. Isto é que é um relatório. Portanto, reparem, um relatório não é mais do que uma consulta. Só que um relatório depois permite colocar os dados da forma como nós quisermos. Embelezando, colocando imagens, colocando linhas. Portanto, isso é uma mais-valia em relação às consultas que não permitem esse tipo de coisas. Mas nós podemos fazer relatórios baseados em consultas. Ok? Aliás, um relatório é sempre uma consulta. Ora, vamos lá. Abrir a base de dados e se formos aqui a criar, temos então aqui esta parte dedicada aos relatórios, no friso criar. Temos então os relatórios na estrutura e utilizando o assistente. Tal e qual como nas consultas, nós começamos a mostrar as consultas feitas com o assistente. Portanto, aqui também vamos usar o relatório usando o assistente. Imaginem a seguinte questão. Imaginem que o patrão agora quer exatamente a mesma coisa que há bocado, mas agora quer numa folha de papel. Olha, imprima-me aí a listagem de todos os nossos clientes. Como é que fazemos isso? Através de um relatório. Como é um relatório para ir buscar uma tabela só, vamos ao assistente de relatórios. Ok? Reparem que agora o objetivo é a impressão. Isto é exatamente igual ao que aparecia nas consultas. Estão a ver? Só temos de selecionar a tabela. Ora, a tabela é o quê? Se é a listagem dos clientes, temos de selecionar a tabela de clientes. Quais são os campos? Há bocado só selecionamos o campo nome. Mas aqui até podemos selecionar todos os campos. Temos aqui a listagem completa de todos os nossos clientes. E até já podemos ir para o concluir. Mas podemos fazer o seguinte. E aqui, este campo não é muito interessante. Isto é só para definir, adicionar um nível de agrupamento. Ou seja, se quisermos agrupar por algum campo, enfim, não tem, neste caso, utilidade. Se queremos ordenar de forma ascendente, pelo campo que quisermos. Se queremos em forma de tabela, coluna, vertical ou horizontal, normalmente utilizamos em tabela. E, finalmente, qual é o aspecto gráfico? Por isso é que eu não fiz logo concluir, que era para chegar a este ponto, e que nós podemos, reparem, escolher o aspecto gráfico que mais gostarmos. Por exemplo, eu vou escolher o fluxo, faço o seguinte, agora dou um nome, tal e qual como fazia para as consultas, dou um nome. Qual era o nome? Qual a lista dos clientes? Pode ser só cliente, tudo bem. E fazemos concluir então. Reparem, ele imediatamente me dá um relatório com todos os meus clientes. Reparem que este relatório é muito mais bonito, mais apelativo e dá para imprimir, e o que é uma vantagem em relação à consulta. Ok? Ora bem, mas se vocês quiserem colocar uma imagem, se vocês quiserem mudar o tipo de letra, se quiserem até alterar, não querem código cliente aqui, querem à direita, etc., não poderemos utilizar a vista de usar o assistente de relatórios. Temos que usar a estrutura do relatório.
E então neste caso eu vou fechar e vou fazer, reparem que ao fechar ele foi-me para a estrutura, e eu posso fazer um relatório no assistente e depois passar para a vista de estrutura, e agora faço o que eu quiser, posso inclusive mudar o sítio dos campos, porque aqui, reparem, código cliente aqui a meio, posso mudar o tipo de letra, posso mudar a cor da letra, enfim, posso fazer o que bem entender. Já o código ali já está aqui a meio, já não está no início. Portanto, eu posso, eventualmente, como fazia nas consultas, mudar entre estrutura e assistente. Ok? Mas vamos começar um relatório novo a partir da estrutura. Criar estrutura de relatório. Reparem, quando se cria um relatório na vista da estrutura, ele aparece assim, aparece em branco, e reparem uma coisa, neste momento isto não aparece nada, absolutamente nada. Porquê? Porque este relatório ainda não está ligado a nenhuma tabela, não está ligado a nenhum campo. Se for aqui assinar campos existentes, não tem nada, certo? Então a primeira coisa que se faz quando se abre um relatório na vista da estrutura é ligar a origem dos dados. Como é que se faz para ligar a origem dos dados? Colocando o cursor aqui nesta área, na parte cinzenta, botão lá direito, chamamos o comando propriedades. Reparem que ele já estava ativo e desapareceu. Se forem aqui à secção dados, aqui tem que dizer relatório, à secção dados, na origem dos registros, nós temos que selecionar ligar à tabela de origem. Ora, imaginemos agora a pergunta. Qual é a pergunta que eu quero fazer? Vamos supor que é a mesma da bocado. Quais quero imprimir a minha lista de clientes? Então só tenho que apontar para a tabela de clientes, certo? Se eu fizer agora adicionar campos existentes, eu já tenho todos os campos da tabela de clientes, já está ligado. Agora é só arrastar os campos para onde eu quiser, ok? E neste momento eu já tenho o meu relatório feito. Se eu passar aqui para a folha de relatório, ele já me vai buscar à tabela de clientes os dados linha a linha e mostra-me neste aspecto, ok? Primeiro vai buscar, o que é que ele está a fazer? Está a ir buscar aqui a primeira linha, um Fátima Viana, e apresenta um Fátima Viana, depois vai à segunda linha, quando acaba a primeira linha, vai à segunda linha, 2 Pedro Barcelos e por aí fora, 2 Pedro Barcelos, por aí fora, 2 Pedro Barcelos. Reparem porquê, porque eu só acrescentei estes 3 campos, se eu acrescentar o número de contribuinte de telefone. Reparem uma coisa, eu coloquei isto na secção de detalhe, não foi por acaso, porque se eu tivesse colocado no cabeçalho da página, o que é que teria acontecido? O que é que vocês acham que teria acontecido? Hã? Só aparecia uma vez por página, exatamente. Ou seja, se eu colocar, por exemplo, aqui um rótulo, e um rótulo é uma caixa de texto, e vou colocar aqui experiência, para vocês verem o que é que acontece. Portanto, é mesmo uma experiência. Portanto, se eu fizer agora a vista do relatório, a experiência não aparece aqui. Portanto, reparem que vai à primeira linha, vai à segunda linha, mas a experiência só aparece uma vez por página. Se eu tivesse lugar a mais páginas, reparem, se eu for aqui para a seguinte, já estou na página 2, 3, 4, eu só tenho 4 clientes. Portanto, não me chega para mostrar mais. Portanto, reparem uma coisa, eu tenho 4 clientes, só me dá para uma página. Mas a experiência só aparece uma vez, estão a ver? E, portanto, se eu tivesse mais 2 páginas, iria apresentar na primeira página, na segunda, no início de cada página, certo? Por isso é que aparecem estas secções, cabeçalho de página, o detalhe e o rodapé da página. O rodapé da página, no final da página, aqui no cabeçalho da página, no início da página, e o detalhe é o quê? É as linhas de cada tabela. Ele vai à primeira linha, apresenta estes campos todos, depois vai à segunda linha, apresenta estes campos todos, vai à terceira linha, volta a apresentar estes campos todos e por aí fora. Eu aqui posso pôr a disposição que quiser. Reparem, este campo, eu ao arrastar o código que li para aqui, o nome e morada, ele vem com duas caixas. Uma delas é um rótulo, ou seja, é uma caixa de texto onde eu posso apagar o texto e colocar outro qualquer, que não há problema nenhum, ok? O código que li, podia pôr aqui agora por extenso código cliente, que não há qualquer tipo de problema. Aqui este texto é exatamente para isso, para eu clarificar melhor os campos. Normalmente nós damos um nome abreviado aos campos e aqui isto é uma caixa de texto, um rótulo que identifica melhor e que nós podemos alterar o texto para identificar melhor o que vem à frente. Este é a mesma coisa, portanto o que está ao lado esquerdo é um rótulo, o que está aqui ao lado direito normalmente é o campo que está ligado.
ok? Reparem uma coisa, se eu alterasse eventualmente aqui este campo, este campo é o campo nome, que está na tabela clientes. Reparem que o campo código cliente, nome, morada, isto está na tabela. O que eu estou a fazer é ligar a tabela e arrastar os campos. Isto está ligado ao campo código cliente, está ligado ao campo nome, está ligado ao campo morada. Se eu acrescentar aqui um 1, por exemplo, ele já deixa de estar ligado. Aparece-me ali logo a verde a dizer, se eu fizer isto aqui, ele já me está a perguntar, ele não conhece o nome 1, ele vai à tabela, mas não tem lá nenhum campo nome 1, então pede-me o valor, eu vou meter 1, e ele vai-me sempre meter 1, reparem, porque foi o valor que eu lhe dei. Portanto, não faz sentido isto, ou seja, este campo tem que estar ligado à tabela. Então este nome não se pode alterar, tem que ficar exatamente igual ao nome que está na tabela. Ok? E com o qual vem quando fizermos a ligação. Se eu fizer agora, já vão ver que ele vai buscar a tabela e mete lá o valor correspondente. Código 1, código 2, código 3, por aí fora. Estão a ver? Portanto, isto é importante saber-se. Nós aqui colocamos na secção detalhe para aparecer todos os registros. Se puséssemos aqui só aparecia um registro no início de cada página, ficámos com o resto da folha em branco. Não era isso que pretendíamos. Portanto, nós queremos pôr no corpo da página, logo colocamos na secção detalhe. Ok? E, portanto, outro conceito a saber é que este texto pode-se alterar e este não. Portanto, recapitulando, criar um relatório na vista de estrutura, temos que, a primeira coisa é propriedades, vamos a dados e ligamos a origem dos registros, ok? Depois é só ir adicionar campos e arrastar os campos pretendidos. Mas agora imaginem, e há aqui questões que já são mais complicadas, ok? Que é o caso da linha D. Mas vamos fazer primeiro a linha A. A linha A pede-nos assim, cria um relatório que mostre os dados da tabela produtos utilizando o assistente de criação de relatórios. Ou seja, queremos fazer uma listagem simples de produtos, ok? Logo vamos para o assistente, aliás aqui é-nos dito que é para ir para o assistente. Portanto é fácil, já fizemos, é só criar relatório no assistente, produtos, selecionamos os produtos, selecionamos os campos todos, concluir. Está feito. Temos uma listagem que podemos imprimir dos nossos produtos, ok? Portanto aqui não precisam de colocar absolutamente nada, é só fazer o relatório e gravar, dar um nome agora, fechar, ele pede para guardar e vocês guardam ou com a linha A ou põem o nome de produtos ou qualquer coisa que dê a ideia do que se pretende com este relatório. Reparem, uma vez, imaginem que vocês queriam alterar este nome, teriam que fechar primeiro o relatório, porque se ele estiver aberto ele não deixa mudar o nome. Fecham primeiro o relatório e depois vão aqui, botão lá direito e fazem mudar o nome, que ele já deixa mudar o nome, ok? Portanto, se enganarem, podem sempre alterar o nome. Ora bem, a linha B diz assim, cria um relatório na vista de estrutura de modo a obter a informação dada pela figura apresentada à direita. Reparem uma coisa, a única diferença, esta figura o que é? É catálogo de produtos. É exatamente igual à anterior. O que é que isto me está a dar? Está-me a dar a listagem de todos os produtos. Só que tem aqui uma coisita que é um rótulo, que é detalhes dos produtos, em que eu não vou poder fazer isto com o assistente, ou seja, vou ter que ir à estrutura para meter este rótulo no cabeçalho da página. Portanto, o que nós vamos ter que fazer é chamar o acesso, criar um relatório na vista de estrutura, ligar à tabela, na folha propriedades, dados, ligamos à tabela produtos, e agora vamos adicionar campos existentes e adicionamos os campos todos, que é o que está aqui, código produto, produto, modelo, preço e estoque, são todos os campos. Código produto, modelo, preço e estoque. Só que agora, para completar a ficha, temos que meter aquele rótulo chamado detalhes dos produtos. Portanto, é uma questão de irmos aqui ao AA, ao rótulo, e colocar aqui um rótulo com o texto detalhe dos produtos. Ok? Portanto, temos então aqui um relatório feito. Podemos observar que detalhes dos produtos, ele vai buscar os produtos todos e cá está, dá aqui os produtos todos. Temos 7 produtos. Se formos aqui a pré-visualizar,
página 1 e já temos várias páginas. Página 2, cá está. No início de cada página aparecem-nos ali detalhes diferentes. Ok? Fechar para a visualização. Ora bem, e agora vamos então a uma questão à linha C.